Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre os dons espirituais cessaram ou são para os dias atuais. De antemão, quero agradecer a todos os inscritos, a todos que têm deixado o like, o comentário, a sua sugestão, que participam aqui do canal interagindo. É um prazer ter a vossa participação. Agradeço também em especial por cada oração que eu recebo, pois aqui não busco fins lucrativos nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor. Então, os dons espirituais cessaram? Há quem acredita que sim, ou são para os dias atuais, como muitos acreditam que são. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, que está escrito: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Os dons espirituais cessaram ou são também para os dias atuais? Deixa aqui abaixo a sua opinião. Então vamos para abordar. Então o que seriam os dons espirituais? Em primeiro lugar, os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, podemos falar assim, são capacidades que o Espírito Santo dá às pessoas para a edificação da igreja. Então, repito, todos os dons do Espírito são para hoje. Eu posso afirmar categoricamente, não ficaram restritos ao passado. Todos os dons do Espírito Santo são para hoje. Para quê? Para a edificação da igreja. Veja o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que está escrito: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então, todos os dons que o Espírito Santo concede, existem outras passagens bíblicas também que falam acerca desses dons, mas se utilizamos aqui em especial de 1 Coríntios 12, do 8, capítulo 12, do versículo 8 ao 10, fala que são para a edificação da igreja. E eu vou aqui dar algumas referências bíblicas e provas que os dons espirituais não cessaram, são para os dias de hoje. De antemão, quero dizer que eu respeito a opinião de cada pessoa. É normal termos divergência teológica, mas o mais importante é o respeito mútuo. Porém, eu acredito que sim, que os dons espirituais não cessaram, são para os dias de hoje. Então vamos lá. Alguns interpretam a primeira passagem que eu quero citar aqui de uma forma errônea. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do 8 ao 10, como sinal que os dons de profecia e falar em línguas não acontecem mais. Então vamos ler o que é que diz o texto. 1 Coríntios, capítulo 13, do 8 ao 10. Está escrito: O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 1 Coríntios, capítulo 13, do 8 ao 10. Então esse é o texto que muitos se utilizam para falar que os dons de profecia, em especial a profecia a variedade de línguas, não acontecem mais, ou seja, cessaram. Mas se você for observar, na verdade, esse texto não está falando especificamente sobre isso, apesar de citar. Ele está falando sobre o fim dos tempos, quando tudo que é imperfeito vai desaparecer. Veja o que é que diz na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Iremos ler do versículo 19 ao 21. Estou com a Bíblia aqui aberta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 21, diz assim: Não extingais o espírito ou apagueis, depende da tradução. Orai, não, cadê? Isso, não extingais o espírito. Ao 20, não desprezeis as profecias. O 21, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 21. Vamos ler mais uma vez? Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19 ao 21, observamos que esse texto diz que não devemos proibir os dons, mas analisá-los com cuidado. Tem as pessoas que manipulam, fingindo ser o que não é. Sabemos que como existe o falso, como existe o verdadeiro, também existe o falso. As pessoas que são imitadores, especialmente os demônios, né? Que eles fazem isso para querer confundir as coisas que Deus deixou para nós. Ele tenta imitar tudo, para querer trazer uma grande confusão, mas ele tem dois trabalhos, um para se levantar, outro para cair, pois a vontade de Deus é que prevalece para todo sempre. Então, na verdade, observamos que 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, se refere ao fim dos tempos, quando tudo que é imperfeito será aniquilado. Não fala que os dons irão cessar, pois quando também lemos aqui, que eu acabei de ler, 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, diz que não devemos proibir os dons, né? Mas examiná-los com cuidado. Existe outra referência bíblica, irmãos, que podemos ver claramente que
os dons são para hoje? Palavras de Jesus. Jesus Cristo, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos lá para Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz: E estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, os dons espirituais, conforme podemos ver, são para aqueles que creem. Então diz, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ou seja, observamos que pelas palavras de Jesus os dons não cessaram. O que cessou foi o quê? Foi a fé. E o que tem avançado de uma forma terrível é a incredulidade. Repito, o que cessou não foram os dons espirituais, o que tem cessado é a fé de muitas pessoas. Mas a incredulidade só avança. Que Deus tenha misericórdia das pessoas, que as pessoas possam abrir o seu coração, né, dar legalidade a Deus para que a verdade venha entrar e que possam desfrutar desses dons aos quais Deus estabeleceu, deixou para distribuí-los através do Espírito Santo para a edificação da sua igreja, conforme vimos em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, que diz: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então peça a Deus, não é errado pedir esses dons espirituais, eu sei que Deus vai dar, conforme diz os versículos anteriores de 1 Coríntios 12. Versículo 7 diz assim, 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus, através do seu Espírito Santo, vai manifestar seus dons na vida de cada pessoa de uma forma particular, sabendo que ela vai exercer o seu ministério aqui na Terra para um determinado fim. Então, os dons espirituais cessaram? A resposta é não. Existem as duas classes, feito eu falei. Tem os sensacionistas. O que são os sensacionistas? São aqueles que creem que os dons cessaram no primeiro século. Respeitamos essas pessoas, né? Mas apesar daquelas pessoas do passado, muitos ainda acreditam nessas vertentes teológicas que os dons cessaram, são os sensacionistas. E tem os continuistas, que são aqueles que creem que os dons continuam, como é o meu caso e o caso de muitas pessoas. Eu acredito piamente que sim, com base nesses textos que lemos, nessa argumentação aqui que trouxemos à luz das Sagradas Escrituras. Amados irmãos, espero ter ajudado vocês. Graças a Deus estamos quase chegando na meta dos 1000 inscritos. Em primeiro lugar, atribuo a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. E segundo, a minha gratidão a todos vocês que têm orado, têm compartilhado nosso conteúdo, têm deixado as sugestões, as críticas, têm nos incentivado a continuar nessa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Então, quero que Deus abençoe vocês poderosamente e fica aqui minha eterna gratidão. Quem sabe, se no próximo vídeo já não estaremos com os 1000 inscritos. E se não tivermos, vamos continuar, pois cada vez mais que cresce o número de inscritos, likes e visualizações, o YouTube reconhece que esse material é algo bom e vai divulgá-lo para mais pessoas. E com isso, vidas serão alcançadas, dúvidas serão tiradas e a palavra do Senhor irá ser o norte na vida de muitas pessoas. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe.